Olha aqui, a participação de Bolsonaro, de qualquer maneira, seja por apoio, seja por presença, nos atos de domingo subversivos contra a democracia, é um crime de responsabilidade que pode levar ao impeachment e o Supremo não se pronuncia. Este é o principal assunto deste vídeo para o YouTube, no meu canal José Neumann e Pinto, que eu estou gravando na segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, um dia depois das manifestações do Dia do Trabalho. Eu quero começar esse vídeo com essa história do Dia do Trabalhador e vou também citar a escolha infeliz do Lula da Internacional para substituir os hinos que o Brasil tem e a proposta que Bolsonaro fez ao chanceler turco para fazer uma reunião de chanceleres do mundo para apoiar o Vladimir Putin. Tudo isso na hora certa. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que tem permanecido aqui, inclusive pedir desculpa pelo sábado que eu não deu para colocar uma entrevista, porque o meu entrevistado teve um problema de agenda e nós tivemos que marcar a entrevista para o meio da semana. Assim que eu a tiver feito, eu a porei no ar e avisarei com antecedência, né? Eu agradeço muito a presença daqueles que são sempre ali, dando força. E eu sinto essa força dentro de mim, tá? Obrigado. E eu queria começar lendo aqui um texto. Eu vou ler um texto que não é meu. É um texto da senhora Miriam Leitão, colunista de Economia do Globo, que resume muito bem o que eu acho a respeito do que aconteceu ontem. Pelo menos parte do que eu acho, que depois eu vou dizer onde é que eu entro, né? O texto dela é o seguinte: o presidente da República ir pessoalmente ou mandar vídeo de apoio à manifestação convocada para ameaçar o Supremo Tribunal Federal é crime. É crime de responsabilidade ameaçar o funcionamento do Poder Judiciário. Artigo 85 da Constituição, que regula o impeachment. E aqui eu deixo a citação da Miriam, agradecendo a ela pelo uso, né? Para dizer o seguinte: é um absurdo essa exploração política do Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho é o dia para o trabalhador, a maior vítima dos políticos no Brasil. E os políticos são os que mais exploram o trabalhador. O Estado brasileiro explora o trabalhador e os políticos exploram o trabalhador politicamente. Isso é um absurdo. Isso é outro crime. Além de um crime de responsabilidade que deveria ter impeachment, é também um crime de desleixo, descuido, desatenção, descumprimento do dever. E não é só a direita, através do Bolsonaro, não, é a esquerda também. Nós vamos chegar a esse ponto aqui, né? Aliás, o Pacheco, né, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, faz sempre uns comentários assim, velados, não, mas nunca vai no ponto da questão. E o ponto da questão é esse: a data era para comemorar o trabalho e o trabalhador. Pedir intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal é crime. Agora o trabalhador não está se deixando levar assim fácil, não. Não foi um sucesso espetacular a manifestação que o Bolsonaro achava que ia usar para dar o golpe. Tanto que já está dizendo que vai adiar, que vai ter outra, que não foi bem assim, porque não quis usar a manifestação do trabalho. Mas é um cínico, não é verdade? Então, e também a esquerda. A esquerda vai levar o seu pau aqui também. Antes, vamos falar de outros assuntos, né? De falar da esquerda, e vamos falar da direita, porque uma coisa que chama a atenção de qualquer brasileiro que tem vergonha na cara, que obedece àquele ditado, aquele artigo 1º da Constituição, do grande, como é que chama mesmo o historiador lá? Capistrano de Abreu. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara e revoguem-se as disposições em contrário. Nenhum brasileiro tem vergonha na cara, brasileiro que não quiser punir um cara como esse. O cara foi condenado absurdamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos numa democracia, a decisão do Supremo tem que ser obedecida. Tudo bem, até aí morreu Neves. O problema todo é o seguinte: o camarada é condenado num dia pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão. Eu já disse até aqui, a minha crítica a essa pena é que
a pena foi dada para que ele cumprisse numa prisão fechada, por um crime em que ele não houve nenhuma deficiência física produzida por ele em ninguém. É o crime de homicídio que leva a isso, não de ameaça, né? Agora, esse cidadão ameaçou a multidão em Copacabana, que se manifestou contra Bolsonaro, e nenhum juiz do Supremo pensou nisso. Agora, quando ameaçou Alexandre de Moraes, o Xandão, o xerife geral do Brasil, aí a coisa modifica. A decisão absurda mesmo, que ninguém falou, só o professor Modesto Cavalhosa, que me ligou para me lembrar isso, foi o crime do terror francês, na Revolução Francesa, no século XVIII, quando Robespierre, Danton, aquela turma toda, né, levou para o patíbulo o advogado do Luís XVI. Então, guilhotinaram o Luís XVI, o rei, e o advogado dele. Agora, os camaradas que pregavam a democracia mataram o advogado que defendia o direito que a democracia dá. Mas não foi só o Malesherbes, não. O terror matou Malesherbes, a mulher, os filhos e os netos, e mais. Os netos, os filhos e a mulher antes dele. Então, o Xandão de Moraes não lembra apenas o Torquemada, não. Ele também lembra o terror. Só que depois, todo mundo lá foi passado pela guilhotina, né? O Robespierre, o Danton, todo mundo foi levado à breca, né? Agora, a presença do Daniel Silveira é um desafio ao Supremo Tribunal Federal que podia ter sido evitado, mas não foi. Ele estava lá, tá certo? Agora aparece a notícia que a defesa dele está requisitando ao Supremo o cancelamento de todas as penas, de todos os inquéritos que ele, em que ele está citado, da multa, aliás, da fiança de R$100 mil, que já seriam parte do pagamento da multa absurda de 200 e tantos mil, que é a pena. Agora, a questão toda é a seguinte: qualquer jurista que eu ouço aqui, que tenha vergonha na cara e uma história para honrar, diz que a graça que o presidente deu extingue a pena, ou seja, a condenação penal, não extingue nada disso que eles estão pedindo aí o cancelamento. Só que eu quero lembrar que o Supremo permite esse tipo de coisa porque já fez isso com muita gente, a começar pelo candidato favorito à presidência, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi inocentado. O Supremo não teve peito de inocentar, mas está aí dizendo a todo mundo que foi inocentado porque o Supremo cancelou todas as penas nas condenações que ele levou em todas as instâncias, menos lá no Supremo. Aliás, inclusive lá ele foi condenado e depois o Supremo partiu para o começo do processo e está permitindo que ele goze do direito, né, à prescrição, por causa da idade e tal. O Daniel Silveira também está pedindo a devolução dos celulares, né? Eu não sei se eu defendo ou se eu ataco, né? Mas eu estava querendo falar da esquerda também, porque tem uma grande movimentação aí. Eu no fim de semana não gravo esse vídeo, não deu para falar, a respeito dessa execução do hino da Internacional num ato político da chapa favorita, segundo as pesquisas, Lula e Alckmin, com um certo consentimento tácito do Alckmin e o entusiasmo de toda a plateia e do próprio Lula. Eu quero lembrar que a esquerda já deu de presente a bandeira nacional para a direita, porque usam as bandeiras vermelhas que não tem nada a ver com a história do Brasil. A bandeira vermelha que o PT usa não tem nada a ver com a história do Brasil. O Brasil teve não sei quantas bandeiras, nenhuma delas era vermelha. Foi a bandeira de Portugal quando era colônia, a bandeira do Império, a bandeira da República. Agora, bandeira vermelha não tem. Agora é o hino. O Brasil tem um monte de hino, né? Hino nacional brasileiro, hino da independência, hino do soldado, hino da pátria, hino de tudo. Mas a Internacional não é hino de nada. A Internacional é hino do movimento comunista. Então, isso aí é a explicitação de que essa conversa de busca do centro para poder enfrentar o Bolsonaro é tudo mentira. Os caras que estão apoiando mesmo para valer são os comunistas, porque a Internacional é hino do movimento socialista mundial que foi adotado pelos comunistas. E não é hino de um país, hino
de um povo, não. É o hino de um movimento, o movimento comunista. Então, isso aí, as bandeiras vermelhas e esse hino da Internacional são representações claras de que a esquerda não aguenta mentir do jeito que a direita mente. Tá certo? Bom, por falar em mentira da direita, o presidente Jair Bolsonaro propôs a Mevlut Cavusoglu, chanceler turco, uma visita de chanceleres de países amigos à Rússia. Essa proposta do Bolsonaro foi encarada dentro do Itamaraty, mas ninguém tem coragem de falar isso, como megalomania. Os negociadores de Ucrânia e Rússia consideram um atrapalho, um grande atrapalho. Me lembrei do nome do livro do John Lennon, Um Atrapalho no Trabalho, né? Acontece o seguinte, a hora não é a hora de visita, não, a hora agora é de negociação secreta, sigilosa, para acabar com essa guerra infame, tá certo? Agora, no meio disso, o senhor Lavrov, o chanceler russo, dá uma declaração pública de que havia sangue judeu na herança genética de Adolf Hitler, o maior inimigo que os judeus já tiveram. É claro que Israel já esbravejou, Israel já se manifestou a respeito. Agora, eu queria lembrar que isso não é uma tentativa de dizer que a Rússia está combatendo lá na Ucrânia o neonazismo. Não está, não. A Ucrânia não tem nada a ver com o neonazismo, não é. A Ucrânia é uma missão, você pode ser contra, achar que a Rússia tem razão, mas o que a Ucrânia quer é a independência. A independência que sempre teve, que sempre foi ameaçada pelo Império Russo, seja no tempo dos Romanov, né, seja no tempo dos comunistas, que o Putin está querendo ressuscitar. Só que eu quero lembrar também que a maior tradição anti-sionista e antissemita do mundo é russa. A palavra pogrom, que é uma palavra que define o massacre de judeus, é uma palavra da língua russa. Então o senhor Lavrov fica lembrando essas coisas, eu venho lembrar aqui também, né? Não sou nenhum Lavrov, não sou mau caráter como ele, mas venho aqui lembrar, né? Por falar de lembrar, agora nem preciso lembrar porque aconteceu hoje, né? O Brasil foi excluído pelo terceiro ano consecutivo, por coincidência, o terceiro ano do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, da reunião do chamado Grupo dos Sete, do G7. Pode discutir o que for, mas é uma amostra de desprestígio e é uma nota que o mundo dá ao Brasil. Nota correta. O Brasil é um país, sob Bolsonaro, nota 0. Estamos conversados, né? Eu quero também comunicar a vocês que minha amiga Ana Maria Braga mudou o nome agora, depois que o Louro José morreu, ela adotou um novo participante do programa Neva, um novo interlocutor dela, que é outro Louro, é o Louro Mané. É só uma coincidência, não tem nada a ver com inspiração, nem com homenagem. O Louro José já lembrava que a Ana, nós somos amigos desde o tempo em que ela era repórter da TV Tupi e eu da Folha de São Paulo, e nos encontrávamos em cobertura na rua, e ela sempre me chamou de Zé Mané, né? E agora tem o Louro Mané. Então eu não sou homenageado, não foi por causa disso, mas eu achei interessante contar essa coincidência aqui. Quero também convidar você para assistir o belíssimo Dois Dedos de Prosa que eu fiz esta semana com meu colega jornalista, foi um grande repórter do Jornal Nacional e do Fantástico, do repórter da TV Globo e escritor, memorialista, Pedro Rogério. Pedro Rogério lançou um livro lindo sobre a cidade onde ele nasceu, Belo Horizonte, sobre o céu de Belo Horizonte. E esse livro está na praça e nós fizemos Dois Dedos de Prosa que fala do livro e também de um romance lançado na Top Books, de Zé Mário Pereira, amigo dele, meu editor, é o editor O Que Sei de Lula, a Top Books. Então eu aconselho que você veja, porque tem coisas muito interessantes. Por exemplo, ele cita 3 amigos dele que são ex-presidentes. Sarney, cuja literatura foi elogiada por Strauss. Vitor, como é que é? Lev Strauss. Strauss. Claude Strauss, né? Claude Strauss. O Fernando Henrique, que ele considera o
o Marco Aurélio brasileiro e também aproxima com o meu conterrâneo Epitácio Pessoa, que foi presidente do Brasil, e o Itamar Franco, com quem ele trabalhou e que ele acha que fez, como eu também concordo, uma gestão muito importante e muito positiva no Brasil. Não deixe de ver, é muito engraçado, o Pedro, muito inteligente, tem muita história para contar. É isso aí, direto ao assunto, em pé!